Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida, em primeiro lugar, e esta pequena oportunidade que nos é dada para uma pequena introdução. Durante esta semana, em que todo mundo, o mundo da mensagem, está como que olhando um pouco para trás e lembrar-se daquele acidente, o acidente que vitimou o profeta William Marion Branham, que foi precisamente o profeta de Deus. O momento em que Deus se tornou em profeta. Estamos a dizer que o momento em que Deus se revelou a uma geração através de um vaso, estamos a falar precisamente aos gentios. Precisamente como foi nos dias de Lot, como conhecemos as escrituras, o que dizem. Gostaria talvez de ler aqui uma pequena escritura para talvez ajudar aqueles que porventura podem não estar atualizados. Estou a ler precisamente no livro de São Lucas 17, a partir do versículo 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lote. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Lote saiu de Sodoma, choveu do seu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Há uma promessa aqui de que o Filho do Homem, que todos nós conhecemos, é Jesus no ministério de um profeta. Deparamos aqui com esta promessa, aquela mesma, nos dias de Lote, o que aconteceu? Deus e 2 anjos desceram antes de Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas fossem queimadas. Aquilo era como que uma profecia daquilo que iria acontecer nos últimos dias, antes de Sodoma e Gomorra moderna, que é essa geração pecaminosa e perversa em que estamos a viver, antes desta geração ser destruída, de acordo com o livro de Malaquias 4, assim como nas cartas do apóstolo Pedro, este mundo será arrasado ou destruído através de fogo. Antes deste mundo ser destruído de fogo, Deus, aquele mesmo Deus que desceu antes de Sodoma e Gomorra fossem destruídos, o mesmo Deus iria descer no ministério do Filho do Homem. Filho do Homem é um profeta. Deparamos que é isso que aconteceu precisamente na nossa era que estamos a viver. Esses 2 anjos que Deus desceu com eles representam precisamente Bill Branham, melhor dizendo, Bill Branham, o grande evangelista,
e Oral Roberts. Esses é que tipificam os 2 anjos que desceram com Deus para visitar Abraão. Mas nós sabemos que naquela visita, o próprio Deus, o Elohim, ficou conversando com Abraão enquanto que os 2 já tinham descido para Sodoma e Gomorra. Esses 2 anjos representam precisamente Billy Graham e Oral Roberts. Todavia, o Elohim, a coluna de fogo, se apresentou, se manifestou, usou este homem que se tornou o profeta de Deus. De tal modo que lembro-me uma vez quando ele estava a pregar uma certa mensagem, da mesmíssima maneira que Deus, quando se assentou na tenda de Abraão, deu as costas a Sara, que estava à sua atrás, e começou a discernir o que Sara estava pensando no seu coração. Eu se lembro um certo dia, quando o irmão Branham estava no encontro, ele virou as costas e fez exatamente o que Deus fez quando foi na casa de Abraão, para simplesmente mostrar ao crente, mostrar ao mundo, que aquele mesmo Deus que visitou Abraão antes de Sodoma e Gomorra serem queimados, era o mesmo Deus que estava a visitar os filhos de Abraão, que somos precisamente nós. E o mesmo sinal que ele deu a Abraão foi o mesmíssimo sinal que foi dado a nós. Por isso, não resta nada, o último sinal que os filhos de Abraão deviam ver antes do fim do mundo, este sinal já foi como que dado. Sim, Deus colocou a sua palavra em sua mão. Uma tamanha responsabilidade. Eu lembro uma vez quando o profeta estava como que procurando saber a respeito daquela grande explosão que havia acontecido, e ele estava ali nas montanhas orando com as suas mãos levantadas. Procurava saber se aquilo ia significar a sua morte, e bruscamente uma espada cai nas suas mãos. E quando aquela espada cai nas tuas mãos, uma voz soa ali no mato onde ele se encontrava, dizendo que era a espada do rei. A espada do rei, que é precisamente a palavra de Deus. Só aquela mesma palavra criativa, a palavra que criou Rás, que criou Piolho, que criou tudo no Egito, a palavra que criou tudo quando há, foi colocada precisamente nas mãos deste homem chamado William Marion Branham. Não é de se admirar que ele podia se colocar em pé e dizer que haja esquilo e houve esquilo, porque é a mesma palavra que criou o primeiro esquilo ao princípio. Só a mesma palavra que criou o esquilo lá atrás ainda pode criar e pôde criar esquilo quando o profeta falou. Só ele foi tomado. Faz-me lembrar uma vez o profeta nesta mensagem tentando fazer serviço a Deus sem que tenha sido da sua perfeita vontade, tentando mostrar que
o espírito de Elias é precisamente o espírito de Jesus Cristo. Só Deus querendo visitar esta geração, da mesma maneira que ele visitou aquela geração antes de ser queimada, ou aquelas cidades, ele não tinha que nos visitar através da forma, digamos, do Espírito, mas a mesma coluna de fogo escolheu um homem que o cuidou desde a sua nascença até crescer, como foi dito, que não beba, não fume, não corrompa o seu corpo de nenhuma maneira, porque tem uma obra que você deve fazer quando crescer. Só Deus o reservou para que pudesse usar como um vaso. Como nós sabemos que Deus não pode fazer nada fora de usar os seus servos, os profetas. Só Deus colocou a espada nas mãos deste homem. A espada que nós sabemos que é a palavra de Deus. Eu dizia que é esta semana que todo mundo para pensar a partida daquele homem que Deus usou para revelar a sua palavra, para restaurar a sua palavra, para revelar muitos mistérios que a gente não conhecíamos. Este homem que foi nascido precisamente segundo as Escrituras. Portanto, nós sabemos que ele foi nascido precisamente no dia 6 de abril, às 5 horas. E essas datas e essas horas todas têm a ver com as Escrituras. Por isso, quando a gente fala a respeito dele ter sido nascido no dia 6 de abril, às 5 horas, abril significa Malaquias 4, porque sabemos que abril é o 4º mês do ano. Portanto, abril representa Malaquias 4. Às 5 horas é onde o verso 5 é que promete a vinda de um profeta chamado Elias, no livro de Malaquias 4. Versículo 6, que é o dia em que ele foi nascido, representa precisamente a promessa daquilo que ele faria, restaurar os corações dos filhos aos seus pais, para que Deus não venha e fira a terra com a maldição. Sim, é aqui talvez ter que ler, visto que muita gente nos escutam e algumas podem não estar informadas ou atualizadas. Estou a ler no livro de Malaquias 4, abri aqui Malaquias 4. Como acabei de me referir, Malaquias 4 representa um mês pela qual o profeta foi nascido, no mês de abril. E verso 6, onde diz: eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível. Encontramos que ele foi nascido às 5 horas. Dia 6 é onde nós apanhamos: e converterá o coração dos pais aos seus filhos e coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com a maldição. Portanto, a vinda deste profeta, que é precisamente profeta de Deus, que é Deus na forma de um profeta, visitando uma geração. O espírito de Elias é o espírito de Jesus Cristo. Portanto, Deus, querendo visitar esta geração, tinha que procurar um vaso
Desta vez ele não poderia procurar um vaso, digamos, nascido de uma virgem, porque não é desta vez que ele, ou digamos, não era para vir, para morrer e para salvar a humanidade. Porque para morrer e salvar a humanidade ia-se precisar de um vaso que não foi nascido através de homem e mulher. Isto já foi feito. Portanto, para nos visitar, da mesma maneira que visitou Israel quando estava na escravatura, porque nós também estávamos na escravatura, embaixo de credos e dogmas e tudo mais, e tradição dos pais, e adoração dos antepassados, e adoração de igrejas e tudo mais. E Deus tinha que escolher um vaso para nos visitar, para nos tirar da escravatura. Portanto, da mesma maneira que ele tinha que ser nascido de acordo com as Escrituras, tinha também que morrer de acordo com as Escrituras. Foi precisamente no dia 18 em que ele foi ou se envolveu neste grande acidente. E eu estava a tentar ver alguma coisa, como eu dizia aos irmãos, que o acidente foi se chocar com um rapaz que tinha 17 anos. E para mim, às vezes, alguma dessas coisas tem algum significado como tinha para ele. Vinha no sentido oposto este jovem com os seus 17 anos. E muitas das vezes, quando penso no número 17, tenho colocado 10 do outro lado e coloco 7. E muitas das vezes tem significado Apocalipse 10, 7 para mim. E precisamente no dia 18 é quando os carros se chocaram de acordo com as Escrituras. Porque nós sabemos que o profeta William Branham foi precisamente o Zerubabel que veio para restaurar ou reconstruir Jerusalém depois de ter sido destruída. E nós sabemos que o cristianismo havia sido destruído pelos credos e dogmas, ensinamentos errados. Todavia, como as Escrituras dizem que Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. E talvez ler algumas coisinhas aqui a respeito de como Zerubabel tinha Zerubabel tinha este ministério de restaurar. Uma coisa longa que talvez poderíamos ter que ler, como aqui no Zacarias 4:7, só para ver como essas coisas têm significado. Já estamos a ler no versículo 7. Quem és tu, ó grande monte, diante de Zerubabel? Tornar-te-á a uma capina, porque ele trará a pedra angular. Já estamos a falar do Apocalipse 10, a vinda da pedra angular, que é Cristo. Porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm lançado o alicerce desta casa. Também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos me enviou a vós. O profeta da era não só começou alguma coisa e deixou assim, como as pessoas querem nos dizer que tem que vir este, tem que vir aquele, para vir terminar. Mas ele fez o que devia se fazer e trouxe a pedra angular, que é começar o alicerce da casa e pôr o seu teto e cobrir. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, por esses 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zerubabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Já voltamos para a 7 era das igrejas de novo.
Portanto, ele tinha que vir ou ser nascido de acordo com as Escrituras. E a sua partida também tinha que partir de acordo com as Escrituras. Como acabei de me referir, que o acidente aconteceu no dia 18. Nós encontramos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Depois de 7 dias, ele sendo o 7º mensageiro, aquele que tinha estudado até a 7ª classe, porque ele não poderia ultrapassar a 7ª classe sendo o 7º mensageiro. Tinha que parar precisamente ali. Portanto, ele tinha que morrer também de acordo com as Escrituras. Estamos a falar de que morreu no dia 24 de dezembro, de acordo com as Escrituras, Zerubabel, com 56 anos, quando ele perdeu a vida. Estamos a falar precisamente de 8 setes, porque 8 vezes 7 são 56, se a memória não falha. Como sabemos que em 7 anos, ele sempre passava através daquele problema que ele tinha de dor de barriga. Aquele esquilo que sempre saltava e entrava na sua boca e causava aquele problema. E só quando ele finalmente completou o 8º, 7º ano, 8º, 7º ano, como eu acabei de me referir, que em cada 7 anos sofria, 7 anos sofria, 7 anos sofria. Só quando ele completou 8, 7, que são 56 anos, aquele esquilo tentou saltar para ver se podia tornar a entrar na sua barriga, mas desta vez não conseguiu lhe atingir. E aquele esquilo acabou caindo sobre alguns espinhos e foi atingido e morreu. E ele viu aquilo aí, parece que num sonho, e naquela manhã, ou alguns dias depois, foi na mata, foi apanhar exatamente aquele esquilo deitado. E ele levantou o seu pé e esmagou aquele esquilo e disse: o meu inimigo está morto. E nós sabemos que o 8 representa a eternidade. É quando ele pregou aquela mensagem na pomba de uma águia, porque ele finalmente acabou se encontrar com aquela 7ª águia, que sempre é a 7ª pomba que ele estava procurando, e ele sabia que os seus dias estavam se aproximando. Só ele foi nascido de acordo com as Escrituras e morreu de acordo com as Escrituras. E esta semana, como acabei de me referir, até a próxima, será um momento em que o mundo da mensagem, e Deus não quis que isso aqui pudesse passar assim despercebido, despertou a nossa atenção para pensarmos ou lembrar desta data. E gostaríamos que todos aqueles que estão nos ouvindo, que são homens e mulheres, os filhos de Malaquias 4, que estão se beneficiando desta mensagem, pudesse talvez, depois de ter assistido os vídeos que vamos lançar aqui, parar um pouco e levantar as suas mãos, assim como as suas vozes, e agradecer a Deus por ter nos enviado um mensageiro deste tamanho que veio nos revelar a sua mensagem, sabendo que se Elias não tivesse vindo, Deus viria e amaldiçoava a terra com maldição, que é destruir, aniquilar. Mas por causa da vinda desta mensagem, Deus não vai aniquilar, vai destruir e renovar para o milênio. Deus lhes abençoe ricamente. Temos alguns vídeos aqui que vão ver, que falam a respeito de um pouco daquilo que ele fez, assim como alguns testemunhos do irmão Bill Paul. Deus lhes abençoe ricamente.
Assembleia de Tucson, 12 de dezembro de 1965. O irmão Branham preside o seu último serviço, a última aparição pública, última mensagem. Durante esta pregação de despedida, intitulada Comunhão, o irmão Branham solta algumas palavras estranhas. Você não está feliz que Cristo tem as chaves para abrir a porta chamada morte? Ele guiará minha passagem no rio. Um dia eu tenho que chegar a esta porta e estarei vestindo roupas justas. Ele me chamará dentre os mortos, prometeu, e eu creio. Uma palavra em que a congregação entendeu o seu significado uma semana depois. Esta reunião de comunhão ocorreu aqui neste antigo templo judaico. Para o irmão Lonnie Jenkins, este lugar é significativo, porque o profeta de Deus escolheu para a sua última refeição. Alguns dias antes de deixar esta dimensão, o irmão Branham presidiu seu último serviço da comunhão no dia 12 de dezembro de 1965, no Tabernáculo de Tucson. Antes era o primeiro edifício judaico de Arizona, denominado Avenida de Stome ou Templo Emanuel. Agregara o Centro Judaico do Sul-Oeste. Os dois, Jesus e o irmão Branham, pregaram os seus últimos sermões em público num templo judaico. Jesus metia fim à hora judaica para que o Evangelho seja transferido para os gentios, e o ministério de irmão Branham era de restaurar os corações dos gentios na fé original apostólica. Em breve, a palavra deixará os gentios para regressar aos judeus. Este irmão, um outro testemunho, ele também assistiu àquele último serviço de adeus. Um dos últimos serviços que o irmão Branham realizou era justamente antes de deixar Tucson para regressar em Jeffersonville com toda a sua família. Era justamente ao longo deste serviço particular várias pessoas que tomaram a Santa Ceia. O irmão Branham teve a comunhão aqui alguns dias antes que ele vá no dia 18 de dezembro de 1965. E sabemos, naquela tarde, quando o irmão Branham saiu, o acidente ocorreu em Texas e no dia 24 de dezembro, o irmão Branham morreu. Provavelmente passaram-se 3 anos desde que o profeta Branham deixara sua casa em Jeffersonville para instalar-se aqui em Tucson, e isso por uma recomendação do Senhor. Perry Green é o líder desta igreja onde William Branham. And the secret is that I found the building without Brother Branham telling me. Now, he said that the other brothers, the reason they wouldn't start one is because they would find a building and they'd come and say, Brother Branham, is this where we're supposed to be? Well, he had told the pastors in this city he wouldn't start a church. That's the reason on the tapes from Shreveport, he says, I didn't start the church and do something. Brother Green did. Brother Branham had to do that to keep his word to the pastors in this city. But you see, if you want to be negative about it, you can say, well, Brother Green said that, Brother Branham said that wasn't his church. He didn't start that church. It's just according to your mental attitude about it. But I took it because Brother Branham told me I followed the leadership of the Holy Ghost. And I'm going to tell you this, anytime you do what the Spirit of God tells you to do, there's going to be opposition to it. É dia 18 de dezembro de 1965,
O irmão Brana e sua família embarcam em uma longa viagem a Jeffersonville, onde planejam passar as férias de Natal. O irmão Brana estava dirigindo esta caminhonete Ford. Dentro havia sua esposa Meda e 2 filhos, Sarah e José. Enquanto Billy Paulo estava a bordo desta Chevrolet com sua esposa e 2 filhos. 6 horas em ponto, partida de Tucson, na direção de Jeffersonville, Indiana. Uma longa viagem na qual eles nunca chegarão ao seu destino. Primeiro para Benson, depois Alamogordo, esta cidade americana sede do condado do Otero, no estado do Novo México. É nesta cidade em que eles almoçaram, mas a jornada ainda é bem longa. Antes do anoitecer, eles alcançam Clovis, ainda no estado do Novo México. Essa escala é importante porque será a última antes do destino fatal. Enquanto toda a família está à mesa para jantar neste pequeno local do restaurante em Dennis, na cidade de Clovis, irmão Brana, ele permanece no carro antes de finalmente decidir se juntar à família no último minuto. E desta vez vai tomar apenas um pequeno prato muito leve, e esta será a última refeição de irmão Brana. Saindo do restaurante, o irmão Brana ordena que seu filho mais novo, José, que vá ao carro de Billy Paulo. William Brana e sua família deixam Clovis e continuam seu caminho. São 19 horas e ponto. A noite acabou de cair no Texas. O comboio do irmão Brana fica aproximadamente 128 quilômetros da cidade do Amarillo. O carro de Billy Paulo está na frente e o carro da direção errada. Assim que ele mal se esquiva, de repente ele ouve um grande acidente. É a colisão, o inevitável aconteceu. Um modelo antigo Chevrolet de 1961, dirigido por um jovem bêbado de cerca de 17 anos, acaba de colidir com o carro do profeta. O acidente foi grave. O irmão Brana vê-se entre a vida e a morte. A cabeça passando pelo para-brisa, o braço esquerdo e o cotovelo presos na porta e a perna enrolada no eixo do volante. Meda, por outro lado, encontra-se sob o painel à direita do carro, quase morta. Eu sei que ele mexeu a sua mão direita e pôs-a sobre ela e disse: Senhor, não deixe a mamãe morrer, esteja conosco nesta hora. E a irmã Brana voltou à vida. Porém, o irmão Brana, que era os braços e os pés, tinham entrado no volante, mas a Meda tinha morrido no mesmo local. Então, quando veio Billy Paulo e disse: Papá, a mamãe foi-se. E então o irmão Brana disse a Billy Paulo: pegue a sua mão e ponha sobre a minha mão. E o Billy Paulo fez toda aquela manobra até pôr a mão da Meda sobre a mão do irmão Brana.
E o irmão Brana orou dizendo: Senhor, guarde a mamã conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. E levaram a Meda no hospital. Enquanto isso, José, que estava trancado no carro, gritou alto. O irmão Brana olhou em meio à angústia, enquanto no céu um sinal ocorria. Aprovou que um evento importante acabara de acontecer no mundo. No local, a ambulância evacuou as outras vítimas, mas irmão Brana, por outro lado, permanece incorporado neste veículo. Foram necessários 45 minutos para libertar William Branham com sucesso deste recado. Uma vez feita, ele foi levado às SOAS para a sala de terapia intensiva do Hospital Fraiona. Dada a gravidade de sua condição, ele foi transferido para o hospital em Amarillo, localizado a 15 quilômetros dali. Ele passara quase uma semana nesse hospital, onde os médicos fizeram de tudo para tentar salvar a sua vida. Durante esse momento sombrio, os cristãos se reuniram em todo o mundo para interceder e orar pelo irmão Brana, enquanto muitos outros fizeram a viagem, reunidos na sala de espera da unidade da terapia intensiva. Irmãos e irmãs oravam e cantavam hinos que o profeta amava demais em sua vida. Andei até lá e comecei a falar ao irmão Brana, pedindo-lhe com que falasse uma palavra, e ele nada dizia, nada respondia. E pus-me a lacrimejar e pus-me a cantar sobre as asas de uma pomba branca como a neve. Deus mandou seu amor doce. E o irmão Brana abriu os olhos e deu um sorriso. Então todos despertaram-se dizendo: acordou, acordou, reagiu. Quando acabei de cantar, e eu disse ao irmão Brana a respeito daquilo que vi sobre a lua. E o irmão Brana tentava sentar na cama e clamou por algo em que não sei o que ele tentava de dizer. É sexta-feira à noite, 24 de dezembro. O momento é triste. Um médico radiologista procurava ver Billy Paulo, e enquanto o último veio com o irmão Green, eles viram pela janela que as enfermeiras haviam aberto as cortinas da cama do irmão Branham. Os dois entenderam que estava terminado. Deus havia acabado de retirar seu profeta da terra. O médico informou a Billy Paulo que seu pai havia falecido desde 16h49. E foi Perry Green que foi informar aos irmãos reunidos do lado de fora da triste notícia. O sol mal havia se posto no céu ocidental e um sinal extraordinário foi visto a olho nu. A estrela da tarde, a lua e o sol brilhavam quase da mesma maneira.
os três corpos celestes estavam tão próximos um do outro. Ele nasceu sob um signo e morre sob um signo. Billy entrou em colapso. Lembrou-se de uma palavra de seu pai que dizia: se você ouvir que eu fui embora, pare por um momento e cante uma estrofe da canção Somente Crê. Pensamentos, lembranças passaram pela cabeça. O profeta foi-se. O que resta para o mundo, senão julgamento? O corpo de William Marion Branham foi transportado para Jeffersonville. E na quarta-feira, 29 de dezembro de 1965, foi o dia do funeral. Pessoas vinham de todas as partes para lamentar o profeta de Deus que acabara de ser retirado no meio dos seus. Naquele dia, o evangelista Tommy Osborne, presente no funeral, prestou uma homenagem vibrante a William Branham. Brother Branham to Portland, Oregon. This man, E este homem, I'll never forget his prayer. eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Just quiet, Ele era calmo, but firm. mas firme. Said, thou dumb and deaf spirit, Ele disse: espírito surdo e mudo, I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. leave the child Saia dessa criança and enter her no more. e não entre nela nunca mais. Silence. Silêncio. And you know what he did? E sabe o que ele fez? I was shocked. Eu fiquei chocado. He said, audience, Ele disse: audiência, you can lift your heads now. você pode levantar a cabeça agora. The evil spirit has left the O child, espírito mau já deixou a criança. and she's well. Ela está bem. I thought, how do you know? E eu pensei: como que ele sabe? We ain't even made noise yet. A gente nem começou a fazer barulho ainda. Oh, that girl was healed. Aquela garota foi curada. I saw Jesus in that man. Eu vi Jesus naquele homem. Eu quero ter leve tão manso. O corpo do irmão Branham repousa atrás desta sepultura aqui em Jeffersonville, Indiana. Crentes de todo o mundo vêm a dúzia a cada ano para visitar este túmulo, onde grandes sinais sobrenaturais continuam a ser vistos até hoje. Então dê-me um novo coração. 1965. No dia 18 de dezembro de 1965, o irmão Branham estava retornando de Tucson, no Arizona, a Jeffersonville, Indiana, e havia programado, ao retornar, pregar sobre um tema intitulado A Trilha da Serpente. Na viagem estava Billy Paul com sua esposa Lois, seu filho Paul e José Branham em um carro, e no outro carro logo atrás estavam William Branham com sua esposa Meda e sua filha Sarah. Era aproximadamente 7:30 da noite, quando o carro do irmão Branham colidiu de frente com outro veículo conduzido por dois mexicanos embriagados, que estavam dirigindo na contramão e com o farol esquerdo queimado. Quando Billy Paul olhou no retrovisor e percebeu o acidente, volta e encontra morto um dos rapazes mexicanos e sua família em estado muito grave presa às ferragens. Billy Paul pediu para seu pai falar a palavra e ele sairia daquelas ferragens imediatamente. Porém, o irmão Branham disse que o dom era para ser usado para os outros e não para si mesmo.
tanto que ao saber que Meda estava morta, colocou a mão sobre ela e a ressuscitou ali mesmo no local. Quando o corpo de William Branham em coma deu entrada no hospital, muitas pessoas que estavam internadas até mesmo na UTI foram curadas instantaneamente. Apesar de todos os esforços, o irmão Branham veio a falecer no hospital 6 dias depois do acidente. As irmãs Meda e Sara, com algumas fraturas, receberam alta alguns dias depois. O irmão Branham morreu aos 56 anos de idade, em 24 de dezembro de 1965, às 5 horas e 49 minutos. E como era o seu desejo, Billy Paul, juntamente com os irmãos que estavam ali no hospital na hora da notícia do seu falecimento, tiraram os chapéus e cantaram a estrofe do hino: somente crer, tudo é possível, somente crer. O irmão Branham foi sepultado alguns meses depois, em abril de 1966. Porém, sua morte não pôs fim a seu ministério, e hoje, 100 anos após o seu nascimento, nós podemos dizer que muito em breve estaremos estreitando sua mão e diremos juntos: nosso precioso irmão, obrigado pelo seu esforço, pela sua renúncia, por seu ministério. Estamos unidos hoje para estarmos juntos amanhã. 2009, 6 de abril de 2009. Ainda ressoa a voz de Deus através da mensagem do profeta William Marion Branham. Por enquanto estaremos nos reunindo e pregando esta mensagem a todos os povos e nações. Até nos encontrarmos com Jesus.